Olá a todos, Peter Diamandis aqui. Um dos meus objetivos é ajudar a elevar a humanidade, tornando informações de IA, longevidade e tecnologias exponenciais disponíveis para todos. E, nesse tema, um dos experimentos que estou realizando agora é usar a tradução simultânea para tornar isso disponível em seu idioma. E assim, estaremos fazendo isso de forma consistente. Peço que você perdoe quaisquer problemas iniciais de transcrição ou tradução que possam surgir, mas por favor, nos dê seu feedback. Isso é algo útil para você. Você consumirá isso em seu idioma nativo, e se você fizer, continuarei fazendo. Há tanto trabalho empolgante acontecendo em IA e longevidade no mundo, quero que você tenha acesso a isso de uma maneira que seja fácil de entender e ouvir tudo bem. Com isso, vamos mergulhar em nosso episódio. Você acha que há um limite superior para o envelhecimento humano? Isso nem é uma pergunta. Deixe-me explicar. Eu pensei que não era justo ter consciência e saber que vamos ficar doentes e morrer, e assistir todos os outros morrerem. Fui inspirado pela minha avó que me disse que os humanos podem fazer melhor. Meu orientador de doutorado disse: por que você iria estudar o envelhecimento? Isso nem é uma ciência de verdade, e ainda bem que eu não o ouvi. O envelhecimento não é apenas um dano ao corpo, como se desgastássemos. Na verdade, é uma perda de informação. Acredito que haverá um dia em que você poderá rejuvenescer seu cérebro e recuperar memórias, recuperar sua capacidade de aprender novamente. Não estou mais falando sobre desacelerar o envelhecimento. Estou falando sobre verdadeira reversão da idade. Há um backup das informações em cada célula. E o fato de haver uma cópia de backup muda tudo. Não há nenhuma lei que diga que devemos envelhecer. Lembre-se disso. Bem-vindo ao Moonshots and Mindsets, uma das minhas conversas favoritas do Abundance 360 deste ano. Foi um bate-papo à la lareira com o Dr. David Sinclair. Conhecido mundialmente como um dos principais, se não o principal pensador sobre reversão da idade e epigenética, David é professor na Escola Médica de Harvard, onde estuda envelhecimento e longevidade. Ele havia acabado de publicar um artigo épico na Cell sobre o trabalho que realizou ao longo de 13 anos, sobre como acelerar o envelhecimento a partir de mudanças epigenéticas e, em seguida, reverter esse envelhecimento. Neste segmento, vamos nos aprofundar no trabalho que ele fez mais recentemente e para onde ele acha que isso está indo, sabe? Sou fã do David, um grande fã. Eu doei para o laboratório dele, escrevi sobre o trabalho dele no livro que escrevi com Tony Robbins, chamado Life Force. Eu promovi o livro Lifespan, do David Sinclair, provavelmente mais do que promovi meus próprios livros. Ele é um dos pensadores mais emocionantes, uma alma querida e bela. Vamos visitar o David durante minha viagem de longevidade Platinum neste próximo agosto e iremos ao laboratório dele e provavelmente terei um podcast de acompanhamento quando mergulharmos em algumas das ciências profundas que ele está fazendo. Ele é um indivíduo que, durante esta conversa, responderá à pergunta: existe uma idade máxima? Para quanto tempo vivemos? Qual é a novidade sobre a reprogramação epigenética que tem conseguido reverter o envelhecimento dos tecidos? E ele é alguém com quem estou trabalhando em um X-Prize de Healthspan. Estou super empolgado com isso. Tudo bem, então, acomode-se, prepare-se. O que você faria com 20 ou 30 anos a mais de vida saudável? Você está prestes a descobrir. Aproveite este episódio do meu Cúpula Privada, Abundance 360, com o Dr. David Sinclair. Bem-vindo, David. Peter, obrigado por me receber. Oi, pessoal. Obrigado a vocês e a Serena por terem vindo da Índia. Foi um voo longo. Quanto tempo durou? Não sei. Tempo demais. Bem, o tema da longevidade cresceu para proporções épicas e eu acho que quero abordar um ponto que mencionei anteriormente. A ideia de extensão da saúde humana, de reversão da idade, era meio que um assunto tabu. Há algum tempo não era. Não faz tanto tempo, sim, quando comecei nesta área no início dos anos 90, era considerado o fim da minha carreira por muitas pessoas. Meu orientador de doutorado disse: por que você iria estudar o envelhecimento? É muito complicado de entender. Não é nem mesmo uma ciência real. E ainda bem que não o ouvi. Sim. Então, lembre-se disso para nossos alunos que estão assistindo. O que foi que te levou a seguir nessa direção?
Foi uma paixão pessoal. Foi um pressentimento. Foi definitivamente mais do que uma intuição e ainda é. Se algum de vocês leu meu livro, saberá que foi... A propósito, quantas pessoas aqui leram Lifespan? Sim. Obrigado, eu aprecio isso. E Peter, eu acho que você sabe a resposta para a pergunta. É por isso que você a fez. Fui inspirado pela minha avó que me disse que os humanos podem fazer melhor, e é isso que eu amo no que Peter Diamandis faz aqui. Essa é a visão, é que sempre podemos fazer melhor. Há um horizonte brilhante que precisamos alcançar. Precisamos direcionar a humanidade nessa direção. Eu me senti assim a minha vida toda. É por isso que somos amigos, entre outras razões. E, assim ela disse, quando eu tinha 4 anos, que todos que eu conhecia, incluindo meus animais de estimação, iam morrer. E não vai ser bonito. E então eu vou morrer. E, como uma criança de 4 anos, foi um pouco chocante ouvir isso. E todos nós aprendemos isso por volta da mesma idade, mas esquecemos porque é muito doloroso viver todos os dias sabendo desse fato. Como seres sencientes, como animais conscientes, é realmente um fardo que carregamos. E eu pensei que isso não era justo, ter consciência e saber que vamos ficar doentes e morrer e assistir todos os outros morrerem. Isso foi aos 4 anos. Aos 15 ou 16 anos, pensei que essa nova tecnologia chamada engenharia genética poderia realmente enfrentar esse problema de uma maneira que nunca havia sido feita antes. Então, fixei meu objetivo nisso. Vamos para 12 de janeiro. Você publicou um artigo na Cell. Você publicou alguns artigos marcantes, sendo este um deles que mostrou a capacidade de controlar o envelhecimento usando epigenética em mamíferos. Apenas você sabe quais foram os principais pontos daquele artigo, porque definitivamente isso consolidou seu trabalho e esse conceito da teoria da informação do envelhecimento. Sim, então, a teoria da informação do envelhecimento, como é chamada, eu formulei quando ainda estava na casa dos 20 anos. Acordei no meio da noite. Com essa ideia, acho que foi entregue a mim pelas musas. Anotei no meu caderno, e ainda tenho esse caderno no meu escritório. E desde então, tenho seguido esse roteiro. E essa é a ideia de que o envelhecimento não é apenas dano ao corpo, como se desgastássemos. Na verdade, é uma perda de informação que herdamos de nossos pais e que construímos durante o desenvolvimento. E as células de levedura têm esse problema. E nós finalmente publicamos. Quando foi isso? 25 anos depois, nós mamíferos temos o mesmo problema. E ao entender, eu acho, uma grande parte do motivo pelo qual envelhecemos, conseguimos controlar o processo de envelhecimento em uma colônia de camundongos, fazendo-os avançar e retroceder em sua idade e fazendo com que desenvolvam doenças. E agora estamos até revertendo essas doenças. Isso é espetacular. Então, uma das perguntas que fizemos a todos quando entraram aqui foi para colocar em seu crachá: quantos anos você acha que vai viver? E eu acho que 90% tiveram 120 ou mais. Mas eu acho que o que aconteceu é que a sociedade nos treinou para ter certas expectativas, certo? Você sabe, se seus pais ou avós chegaram a 75 ou 80 anos, você espera isso. E quando você ouve que o ser humano mais velho vivo tem 122, 123 anos, você pensa: ok, há uma barreira intransponível aí. Uma das perguntas que eu adoraria que você compartilhasse com as respostas da sua parte é: você acha que existe um limite superior para o envelhecimento humano? Bem, eu sei que não há. Você sabe, não há. Não é nenhuma questão. Momento de deixar a mensagem. Deixe-me explicar. Existem muitas razões pelas quais eu dou essa resposta. É autoevidente, mas para algumas pessoas não é. E há críticos dessa ideia de que podemos viver além dos 120 anos, mas um dos melhores exemplos é que conseguimos estender a vida de todas as espécies que tentamos prolongar e não somos diferentes dessas espécies. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que existem muitas espécies que são geneticamente e biologicamente muito semelhantes a nós, que vivem muito mais do que nós. O melhor exemplo seria a baleia da Groenlândia, mas muitas baleias vivem mais do que nós, e elas têm filhotes, são conscientes e produzem leite. Então, só precisamos imitar o que eles têm que lhes permite viver tanto tempo. E eu acho que agora temos uma ideia muito melhor de como fazer isso. E sim, não há nenhuma lei que diga que devemos envelhecer. Lembre-se disso.
Então, uma das coisas que estão acontecendo é que passamos os últimos dias falando sobre avanços massivos em IA, computação quântica, redes de sensores e Big Data. E a realização é que estamos em um período de hipercrescimento muito acelerado dessas tecnologias. E foi Ray Kurzweil, que falará amanhã de manhã, que fala sobre a ponte para uma ponte, que seu trabalho não é viver agora para fazer algo que lhe dará mais 100 anos, mas sim para lhe proporcionar os próximos 10 anos saudáveis para interceptar essas tecnologias. Você concorda com a ideia, David? Eu acho que você acha, mas talvez seu prazo seja diferente, que esta próxima década é muito diferente de qualquer outro momento. Oh, com certeza. Já estamos muitas décadas à frente de onde eu achava que estaríamos, tecnologicamente, desde quando comecei. Eu pensei que estava trabalhando para ajudar meus filhos, netos e futuros netos, mas acontece que o ritmo das descobertas avançou muito mais rápido e isso se deve, em parte, à tecnologia. Agora podemos realizar um experimento que analisa bilhões de genes no mesmo período de tempo. Em um dia, o que antes levava anos de trabalho e bilhões de dólares. E isso nos permite fazer experimentos muito rápidos. A outra coisa que me deixa super positivo em relação a isso é que eu acho que fizemos um grande avanço em nossa compreensão, não apenas do porquê envelhecemos, mas também de como controlar esse processo. O ponto de virada na minha carreira foi a descoberta de que há uma cópia de backup das informações em cada célula, nas células de todos. E que essa cópia de backup pode ser acessada e há um interruptor que você pode ativar que permite que as células redefinam sua idade biológica e funcionem novamente como se fossem jovens, porque literalmente elas são jovens novamente. E o fato de que existe uma cópia de backup muda tudo. Não estou mais falando sobre desacelerar o envelhecimento, estou falando sobre verdadeira reversão da idade várias vezes e não sou mais ridicularizado no palco quando digo isso. Você quer abrir mão disso por aquilo? Quero dizer. A ideia de que não estamos atados à tirania do envelhecimento e da morte é extraordinária. Isso muda tudo. As evidências que você tem para essa cópia de backup, há algumas coisas sobre as quais você fala em seu livro e em seu podcast. Você poderia mencionar apenas alguns exemplos. Certo, vamos ver. Temos algumas imagens que poderíamos chamar, na verdade, então, vamos chamar o slide com os 4 rostos nele no canto superior direito do nosso guia aqui. Slide 6 é isso mesmo. Isso é bom, tudo bem. Então, vamos fazer uma votação. Quantos de vocês já ouviram falar do epigenoma, ou, pelo menos, de epigenética? Espero todos levantando a mão. Ok. Tudo bem, terminamos. Eles são todos bons alunos? Certo. Então, o conceito é que o que percebemos é que a maioria das doenças e deficiências não é impulsionada por nossos genes. Na verdade, é controlada pelo regulador desses genes, que é o epigenoma. Um dos melhores exemplos disso são essas pessoas aqui. Então, esses são indivíduos de 2 pares de gêmeos. Esses estão na Dinamarca, um estudo muito grande de gêmeos dinamarqueses, analisando os efeitos dos genes versus o ambiente, ou epigenética, que é o que responde ao ambiente. E assim, se clicarmos no botão para avançar uma vez, você verá que o gêmeo idêntico dessas 2 pessoas, espero que você consiga ver, parece muito mais jovem, e é, na verdade, mais jovem biologicamente. Agora, podemos medir isso. E acontece que, ao viver um estilo de vida saudável, muitas vezes ouvimos médicos recomendando essas coisas. Sabemos muito sobre como desacelerar o processo de envelhecimento. Você não apenas parece mais jovem, você é biologicamente mais jovem. E é por isso que, se você se exercitar, comer adequadamente, comer com menos frequência e tomar os suplementos certos, você será biologicamente mais jovem e evitará doenças até muito mais tarde. Então, o que isso realmente significa? Se voltarmos um slide, o conceito é informação. Portanto, o principal tipo de informação que conhecemos é o genoma no DNA. Mas também há outro nível de informação que é igualmente importante e ainda mais complexo. Esse é o epigenoma. E essas são as estruturas que controlam como o DNA é agrupado e moldado e quais genes dos 25.000 são ativados e desativados quando estamos formando um embrião e nos desenvolvemos. E esses genes podem ser ativados e desativados dependendo de como vivemos.
Se colocarmos nossos corpos em um estado de adversidade percebida ou em uma adversidade que não seja muito prejudicial, o epigenoma realmente responderá e será mais estável. Então, a ideia é estabilizar seu epigenoma para que suas células se lembrem de como funcionar de maneira jovem por mais tempo. A analogia, como mostrado neste slide, é um disco compacto. Espero que todos vocês se lembrem do que são essas coisas. Tecnologia incrível. Você poderia colocar cerca de 20 músicas lá. Quando eu ensino na escola médica de Harvard, as crianças ficam tipo... Sobre o que você está falando. Então, se você é jovem, é como reiniciar um computador ou pressionar os botões do lado do seu iPhone. Então, a analogia é que a informação digital é o DNA, e isso é a música. Mas você precisa lê-la. Não são apenas buracos em um disco metálico. O epigenoma é o equivalente ao leitor dessa informação, e as músicas são os genes. E o envelhecimento, eu acredito, e nosso novo artigo apresenta evidências muito fortes de que é o caso. É semelhante a arranhões no CD, de modo que as células ainda têm a música. Os genes, mas não são lidos corretamente no momento e no lugar certos, fazendo com que suas células esqueçam como funcionar. Assim, vemos que as células do cérebro se tornam mais parecidas com células da pele, e as células da pele se tornam mais parecidas com células do rim. Nós nos tornamos uma mistura, em vez de células jovens, altamente diferenciadas e funcionais. E assim, essa é a teoria da informação do envelhecimento. E o que descobrimos neste artigo é que o que impulsiona esse processo é o DNA danificado. Evite raios-x e tomografias, se for possível. Não voe muito, tanto quanto possível. Puder ajudar. Sim, bem, não faça o que eu faço. E viva de maneiras que realmente previnam essas quebras, porque isso perturba o epigenoma que mostramos. Mas aqui está o ponto interessante. Descobrimos que você pode polir esses arranhões e recuperar a bela música das células e sua juventude. Isso é extraordinário. Existe um conceito que tem sido discutido há algum tempo sobre longevidade, a velocidade de fuga, que há um momento no tempo em que, para cada ano que você está vivo, a ciência pode estender sua vida por mais de um ano. E eu acho que os números que as pessoas falam hoje em dia são que a cada 4 anos. Estamos adicionando um ano de vida. Onde você está em relação a isso? E o que você acha que alcançará a velocidade de fuga da longevidade? Quão longe estamos? Bem, atualmente conseguimos cerca de 3 meses para cada ano que permanecemos vivos. Sem avanços como o que estou mencionando, deixe-me dar uma atualização sobre onde estamos hoje. Por favor, e o que quer que você esteja disposto a dizer, eu sei que parte disso é incrível. E podemos extrapolar a partir daqui, mas lembre-se, não é linear. Há uma coisa que você sabe, a partir desta conferência. A jornada tem sido rápida. Fizemos essa descoberta de que é possível redefinir a idade das células, do tecido humano, do tecido de camundongos e de camundongos vivos. Isso foi há cerca de 5 anos. Foi publicado há 3 anos. Começamos a trabalhar com camundongos. Nós reiniciamos os olhos dos camundongos para que voltassem a ser jovens. Eles recuperaram a visão. Essa foi a capa da Nature. Dezembro de 2020. Terceira linha, slide à direita. Sim, tivemos muita sorte. A Nature foi ousada o suficiente para colocar o título Revertendo o Tempo na capa da sua revista. Muito honrado com isso. E este é o artigo que mudou tudo para meu laboratório, para minha perspectiva sobre o envelhecimento. E o que fizemos desde então foi formar uma empresa chamada Life Biosciences. E eles têm avançado durante todos esses anos. Fizemos estudos extensivos em camundongos. Precisávamos saber se era seguro. É muito seguro. Nunca vimos nada negativo após anos de trabalho e impulsionando esse processo. Descobrimos que esses 3 genes, O, S e K, para abreviar, são reguladores genéticos que desencadeiam uma cascata de eventos durante a embriogênese para formar um ser humano jovem. Acontece que, felizmente para todos nós, eu acho, esses 3 genes também retrocedem o relógio em células adultas sem causar tumores ou qualquer doença. E sem trazê-los de volta tão longe que eles perdessem a identidade. Sim. E isso é o que me surpreende. Você pensaria que se você mantiver isso ligado por muito tempo, voltaria a zero, idade zero, o que você não quer, mas isso não é verdade.
As células retrocedem cerca de 80% e param a uma barreira que impede que elas voltem a zero se deixarmos aquele outro gene de fora. É um presente para a humanidade, com certeza. Então agora estamos no ponto em que estamos conduzindo na Life Biosciences, uma empresa com sede em Boston. Primatas não humanos. Esses são estudos com macacos verdes. Devo dizer que a razão pela qual há uma íris nesta capa é que mostramos que é possível reverter a cegueira causada pelo glaucoma e também pela velhice, redefinindo a idade da retina, de volta à juventude. E aqueles camundongos recuperaram completamente a visão novamente. Então, pense sobre isso, seu corpo. Se isso for verdade, o corpo é. Parece velho, mas na verdade só precisa ser reiniciado. Então, eu não vejo uma pessoa idosa agora como uma pessoa idosa. Eu acho que é apenas um corpo que precisa ser reiniciado. Polido, obrigado. Então, isso é um grande negócio porque, quero dizer, uma das críticas ao trabalho que você e outros indivíduos neste campo têm feito é que tudo é feito em camundongos. Você sabe, isso é ótimo, mas somos humanos, sabe? Os camundongos recebem todos os benefícios, mas primatas não humanos são um grande negócio. Partilhamos 99% do nosso código genético com eles. Nós fazemos, e eu tive uma prévia dos resultados, e eu diria que as coisas parecem bastante promissoras neste momento. É uma grande coisa, pessoal. É uma coisa muito grande. E assim, minha previsão é que, nos próximos 18 meses ou 2 anos, estaremos testando nosso primeiro ensaio clínico de reversão da idade em humanos para curar a cegueira. E esses estudos estão, na verdade, sendo planejados agora, e o material para isso está sendo fabricado. Como vocês estão se sentindo em relação às suas mentalidades sobre longevidade agora? Obrigado. Vamos visitar seu laboratório. Durante a viagem Longevity Platinum em para agosto e setembro. Quantos alunos de pós-graduação vocês têm aí? Qual é a configuração que vocês têm para a nossa reunião? Não sei se você teve essa experiência, mas todos os dias eu vou para o meu laboratório e fico surpreso com o quão pequeno ele é. Como diz Elon Musk, se você tiver pessoas dedicadas que sabem como fazer a diferença e olham para o futuro, ao invés de se concentrarem no hoje, elas podem alcançar qualquer coisa. E assim, eu tenho esse pequeno grupo de 20 pessoas, jovens doutorandos e pós-doutorandos, que realizam toda essa mágica. E é um laboratório pequeno, com cerca de 1.000 pés quadrados. Fazemos tudo lá. E, sim, para mim, é incrível entrar lá. E eu nunca me canso de mostrar as coisas para as pessoas porque é como mágica. Você entra e vê, na verdade acho que o próximo slide pode ser interessante. Clique à direita e o que você verá é que agora estamos cultivando cérebros humanos. Algum de vocês já viu esses organoides para cultivar? À esquerda temos organoides cerebrais cultivados a partir de tecido humano. Agora, acho que somos o único laboratório que pode fazer esses cérebros envelhecerem. Podemos fazê-los ter 70 anos em semanas. Agora, eles têm demência. Podemos medir isso com esses eletrodos. Nós os cultivamos nesses eletrodos e então podemos reverter a idade desses organoides e eles recuperam a capacidade de raciocínio. Seja o que for, vemos a atividade elétrica voltar. Às vezes, eles também crescem pequenos. Olhos, é meio legal. Incrível. Mas por que fazemos isso? Não é apenas legal. Na verdade, isso nos diz que todo o cérebro é reversível. E nós já fizemos isso em camundongos. Não publicamos isso. Então você ouviu aqui primeiro que podemos reverter a idade do cérebro de um camundongo velho. Assim, eles têm demência. Passamos 3 semanas revertendo a idade do cérebro. Nós administramos injeção intravenosa da nossa terapia. Ativamos por 4 semanas e aqueles camundongos têm um cérebro jovem e eles recuperam sua capacidade de aprender novamente. Então, eu imagino um dia em que teremos uma infusão ou no nosso olho ou em todo o nosso corpo e apenas tomamos um medicamento para ativar esses genes. Usamos doxiciclina, apenas seu antibiótico. Como um gatilho. Esses genes é o gatilho. Não precisamos de um antibiótico. Não é usado como um antibiótico. É um interruptor de ligar e desligar. Mas podemos redefinir o corpo. Depois, dos olhos, vamos nos concentrar na audição e na demência. E haverá um dia em que você poderá rejuvenescer seu cérebro e recuperar memórias, recuperar sua capacidade de aprender novamente. Uau! Vamos aplaudir isso. Quer dizer, vocês estão ouvindo a mesma coisa. Eu só quero pular aqui.
quero dizer. Então, escutem. Eu perguntei ao Ray Kurzweil, perguntei ao George Church, e agora estou perguntando a vocês sobre essa ideia de uma data-alvo para a velocidade de fuga da longevidade. Deixe-me dar-lhe algumas décadas e me diga como um homem apostador dentro da próxima década, na segunda década, na terceira década. Você se refere à velocidade de escape ou à singularidade. Quando teremos a capacidade de obter um mecanismo que nos permitirá, basicamente, envelhecer no lugar ou reverter o envelhecimento, de modo que, a cada ano que vivemos, estamos estendendo nossa vida por mais de um ano. Bem, já está aqui. Apenas não está amplamente disponível. Já está aqui, senhoras e senhores, menos se você for um camundongo. Bem, não estou falando sobre nossa terapia. Aquela é hardcore, é um foguete versus os irmãos Wright, mas existem tecnologias agora e alguns artigos publicados que você está falando sobre rapamicina, repamicina e combinações. Então, Greg Fahey fez um bom trabalho e continua a fazer um bom trabalho em combinações de moléculas que têm propriedades de reversão da idade. Então, eu acredito que já existem moléculas e medicamentos que você pode usar para redefinir sua idade, de certa forma, não voltar a ter 30 anos novamente, se você tiver a minha idade, nossa capacidade em meu laboratório e, presumivelmente, de cientistas ao redor do mundo, se forem inteligentes, de usar IA para responder perguntas que não conseguimos. Você sabe, eu acordo, e a pobre Serena, minha parceira que está aqui comigo, sabe que eu leio artigos logo pela manhã, geralmente, e isso é um verdadeiro fardo para o meu cérebro, mas eu consigo cobrir apenas 100 artigos por manhã. Sim, são 7.000 artigos, publicados na ciência médica, todos os dias. Sim, apenas a capacidade de sintetizar isso todos os dias seria ótima e estamos fazendo isso agora. Mas apenas a capacidade de perguntar à IA como encontrar as melhores moléculas que podem imitar a terapia gênica OSK, você pode perguntar à IA isso. Você pode obter respostas decentes. Então, nós teremos aumentos exponenciais no ritmo deste campo. Portanto, não é apenas a IA nos ajudando a ser super-humanos. É também o nível de financiamento, a quantidade de dinheiro que foi investida em certas empresas nesta área. Desde que publicamos aquele artigo na Nature, houve investimentos na casa dos bilhões de dólares. Você está com Milner e Jeff Bezos, Evolution. Eu estava mostrando a ele algumas das empresas mais cedo que são. Sim. E a razão, talvez, para afirmar o óbvio, é que esta é uma área que não é mais um canto esquecido da biologia. Na verdade, é o desenvolvimento farmacêutico. E aqueles que capturarem essa terra serão a indústria dominante deste século. Incrível. Um dos pontos que lembro na discussão com você e George Church foi que é provável que uma terapia de rejuvenescimento real funcione. Se funcionar para um tecido, um órgão funcionará para todo o corpo. Isso também é sorte, mas é verdade. É o que encontramos nos animais. Eu ainda não me injetei. Provavelmente não vou fazer isso por alguns anos. Mas, em camundongos, estou chocado que o que funciona no olho, nos nervos ópticos, nas células nervosas, funciona nas células epiteliais na retina, funciona na camada externa de células da retina, funciona no rim que acabamos de publicar, no músculo. Se isso funciona em todos esses diferentes tipos de céu, eu acho que é um processo universal da biologia ser capaz de ser redefinido. E é por isso que não estou exagerando ao pensar que uma reinicialização completa do corpo está chegando. Incrível. Uma das coisas que costumamos discutir nas viagens de longevidade Platinum é essa ideia de terapias gênicas usando, basicamente, esses robôs moleculares, os vírus adeno-associados, e onde você pode direcionar seu vírus para tecidos específicos. Bem, é isso que fazemos. Temos um vírus domesticado, o AV, que já é utilizado e aprovado pela FDA. Nosso sistema é um pouco mais avançado, aquele que co-desenvolvemos com George, e é um sistema de 2 partes, onde você precisa de ambas as partes, mas também é indutível. Atualmente, pelo que sei, ninguém mais está desenvolvendo um produto na clínica.
que tenha um interruptor de ligar e desligar. Acho que isso é importante por 2 razões. Para que isso aconteça, mesmo que seja 3 vezes mais caro. Posso apenas, enquanto você está configurando isso, dizer que vamos colocar esses 3 genes, os genes OSK, em todas as células do seu corpo, mas teremos que ativá-los. Caso contrário, estarão inativos. Começa de forma correta, certo? Sim, e é isso que fizemos neste artigo na Nature e neste novo na Cell. Temos um controle esquisito sobre quando esses genes são ativados. Por razões de segurança, mas também porque agora sabemos, pelo menos nos camundongos, que você pode reiniciar várias vezes. Para que você tenha esse tratamento, seu corpo será preenchido com esses genes, eles estarão desligados e, se ficarmos doentes, ou se nos machucarmos, ou se envelhecermos demais, podemos fazer um tratamento com antibióticos por alguns meses e ser reiniciados a cada vez. Na emergência, eles dão uma infusão de doxiciclina. Genes de reparo entram em ação, seus nervos regeneram, sua coluna se regenera. Incrível. Incrível. Você... Sabe, Tony e eu tivemos a sorte de poder lhe oferecer uma doação de $500 mil para o seu laboratório. Onde você está? E se você tivesse financiamento ilimitado, o que esperamos que você tenha, mas ainda não tem, onde você estaria experimentando, para onde você iria a seguir? Sim, eu colocaria muito esforço na próxima geração de tecnologias de reversão da idade. Atualmente é uma terapia genética, o que significa que será cara e difícil realizar nossos sonhos de mudar a humanidade. Dito isso, o que queremos fazer é transformar essas terapias gênicas em um comprimido. E assim, você pode tomar um curso de pílulas e obter o mesmo efeito. E, na verdade, é mais fácil distribuir moléculas do que vírus. Eu expandiria esse grupo e triaria milhões de moléculas para aquelas que, em combinação, poderiam ser utilizadas. Você poderia ter uma empresa de cosméticos ou poderia ter provavelmente uma das maiores empresas farmacêuticas. Essa é uma área que eu acho super importante para se destacar. Uma das perguntas que as pessoas fazem a você e a mim o tempo todo é: isso é apenas um tratamento para os ricos? E vimos o estudo realizado pela London School of Business, Oxford e Harvard, que mostra que reduzir a idade em um ano na população global adiciona $38 trilhões à economia global. Portanto, realmente é uma elevação da humanidade. Então você acha que, à medida que chegarmos ao volume, chegaremos a um ponto em que isso será acessível e disponibilizado a todos, absolutamente? Ou eu morrerei tentando. Esse é o objetivo. Estou realmente otimista. Já tenho algumas moléculas no laboratório que mostram sinais de reversão da idade, mas novamente, quero construir um Concorde muito rápido. Vamos falar sobre algumas das moléculas que as pessoas ouviram. Falar onde estamos com o NMN, que você fala elegantemente em Lifespan e que agora entrou em alguns interessantes ensaios clínicos humanos, em parceria com os militares. Sim, isso mesmo. Então, NAD. Novamente um show de mãos para que eu saiba como apresentar. Todo mundo agora conhece o NAD e já ouviu falar do NMN. Não dos M&Ms, mas do NMN. Ótimo. Então, a maioria de vocês, e se leu meu livro, certamente sabe. Para aqueles que não sabem, brevemente, NAD é uma molécula necessária para a vida. É uma das moléculas mais abundantes em nosso corpo e produzimos menos dela e destruímos mais à medida que envelhecemos. Esta é uma molécula atrás de mim chamada NMN. É um dos poucos grupos de substâncias químicas que produzimos normalmente, mas que também podemos comer, engolir ou injetar, que elevam os níveis de NAD de volta a níveis juvenis. E publicamos que essa molécula, tomada em níveis de 1 ou 2 gramas em humanos, apenas engolida todos os dias, dobrará ou triplicará seus níveis de NAD, o que é bom porque envelhece isso, cai muito. pessoas da nossa idade têm metade dos níveis que tínhamos antes. Portanto, isso não é importante apenas, porque nos falta energia sem essa molécula. Ela é necessária para cerca de 500 reações químicas no corpo. Há uma segunda razão pela qual o NAD é importante. Existem enzimas em nosso corpo, nas quais trabalhei durante toda a minha carreira, chamadas sirtuínas, que não protegem o corpo contra o envelhecimento, a menos que tenham NAD.
À medida que os níveis caem, seu corpo não combate bem o envelhecimento. Você envelhece mais rápido com a idade. Então, sabemos que nossos pais e avós caem de um penhasco em termos de idade e saúde. Uma das razões é que nossos níveis de NAD caem exponencialmente. Então podemos repor isso. Temos estudos clínicos agora que mostram que não é apenas possível aumentar os níveis de NAD, mas quando você faz isso, você tem melhorias na saúde em humanos. Esses foram estudos da Escola Médica de Harvard. Shalanda Bazin é a pesquisadora principal. Eu devo creditá-lo. Eu não estive envolvido. E o que eles mostraram foi a redução do colesterol e a redução da pressão arterial. Parece que conseguimos, em camundongos, melhorar a resistência. Então, estamos começando a aprender que o que vimos nos camundongos, que eu ainda não publiquei, foi um aumento na expectativa de vida, melhoria na saúde, menos fragilidade e proteção contra a radiação, que é por isso que devemos tomar essas moléculas enquanto voamos, ou fazemos um raio-x. Resumindo, estamos começando a ver a tradução do que descobrimos em camundongos ocorrer em humanos. E há mais de 5. Bem, sim, acho que estamos começando o nosso 6º ensaio clínico humano com uma versão de NMN que é cristalina e estabilizada. Agora, espero que isso chegue ao mercado, pois pertence às mãos dos médicos, mais cedo ou mais tarde, porque acho que será amplamente utilizado para muitas doenças. Você pode estar se perguntando quais são esses 5 ensaios clínicos. Eles, se eu conseguir lembrar de alguns deles, falência renal durante a Covid, há um relacionado à resistência das Forças Armadas. Eu tive problemas ao dizer isso há alguns anos, no Joe Rogan, mas agora eles divulgam, então estou tranquilo em te contar. As forças especiais estão usando isso para ajudar a medir o aumento da força, mas também o aumento do foco cognitivo, durante períodos de atividade extrema. Certo. Também está sendo usado para névoa cerebral após a cirurgia. E também em um ensaio clínico de câncer. Portanto, é bastante amplo. E estou otimista de que pelo menos um desses será bem sucedido. Novamente o Sr. Ed Shulock, que dirige isso, fará parte da nossa viagem sobre longevidade. Nós estaremos vendo a Metro Biosciences. É essa a empresa Metro Biotech? Obrigado, sim. E assim foi que cofundamos essa empresa. Nós dois investimos nosso dinheiro para construí-la. E ele é o presidente. Eu sou o vice-presidente. E tem sido um longo estudo. Você sabe, as pessoas já ouviram falar sobre NAD agora. Nós começamos esta empresa há cerca de 11 anos. Então estou nisso há um tempo. Finalmente. Agora esperamos que a FDA, porque está sendo considerada como um potencial medicamento, a FDA está buscando retirá-la como um suplemento. E até que esse estudo seja publicado, é isso que estamos... Bem, sim, há muitos rumores sobre isso. Então, aqui estão os fatos. O NMN não foi retirado do mercado. Eu não acho que isso acontecerá. Há precedentes para isso? A empresa, Metro Biotech, começou ensaios clínicos há cerca de 6 anos com NMN. E de acordo com a Lei da Administração de Alimentos e Medicamentos, se isso acontecer, então a FDA não deve permitir permissões adicionais para vender um suplemento do mesmo material. Agora é um material semelhante, não é exatamente o mesmo, mas ainda assim a FDA tomou uma decisão dizendo que se enquadra nessa regra. Agora, eu quero que todos tenham acesso a tudo. Estou totalmente a favor da saúde e não do lucro como objetivo principal. Portanto, estou esperançoso de que o NMN permaneça no mercado. Sim, eu sei que algumas pessoas ficaram irritadas porque acham que eu controlo essa empresa. Eu não controlo. Não sou o CEO, não sou o presidente. Eu gostaria que essa não fosse a situação. E eu acho que já disse publicamente, eu sei que já disse publicamente que quero que todos tenham acesso a isso. Vamos abordar algumas outras coisas rapidamente. Rapamicina. Sim. Está tomando... Ligado e desligado. Sim, estou. Tomando 6 miligramas, uma vez por semana. Metformina. Sim. Diariamente quando me lembro. Quando você se lembra, sim, bem, Serena, tenho certeza. Está lá para ajudar quando pode. Você se tornou vegano. Você sempre foi vegano. Não, eu era. Pseudo-mediterrâneo. Há cerca de 2 anos. O que achava saudável.
vinho tinto, queijo, era uma vida ótima, mas, infelizmente, eu estava perdendo minha memória e eu, realmente, não era tão, quer dizer, eu era cerca de 7 ou 8 anos mais jovem do que minha idade real, de acordo com a Inside Tracker, uma empresa de testes. Eu conheci Serena Pun, que está aqui na plateia, a quem Peter tem se referido, e eu também. Ela é, entre outras coisas, nutricionista, mas também uma especialista em longevidade. E muitas coisas que eu não sei, ela sabe, e uma dessas coisas é o que comer. Então, ela me apresentou ao veganismo agora. Eu diria que sou um vegano em dificuldades. Eu ainda como manteiga e bebo leite às vezes. Às vezes também consumo um pouco de álcool, mas eu tento me concentrar em alimentos à base de plantas, o máximo que posso. E acontece que eu amo coisas de plantas, eu amo hummus, baba ganoush e todas essas coisas. Então eu não como apenas saladas, mas o que me surpreendeu quando comecei a ouvir a Serena é que eu me meço de muitas maneiras, como acho que todos vocês sabem. Eu retrocedi. Mais 2 anos na minha idade biológica, apenas em alguns meses após mudar para essa dieta. Então eu fui convencido. Agora, eu acho que há muitas pessoas que dizem, bem, eu preciso da minha carne, preciso do meu álcool. Eu diria para tentar moderar, especialmente o álcool. Sim, meu pai costumava dizer, Pan, Metron, eu apenas fiz tudo com moderação. Falar sobre mitocôndrias. Quero dizer, a usina de energia. Você sabe, todo o complexo NMN, NAD, mas o número de mitocôndrias diminui à medida que envelhecemos, assim como a eficiência delas. Essa é uma das características do envelhecimento. Sim, é. Então, existem cerca de uma dúzia de características agora que continuamos adicionando, e essas são realmente causas subjacentes do envelhecimento. A disfunção mitocondrial é uma delas, embora as mudanças epigenéticas impulsionem muitas dessas, incluindo os efeitos mitocondriais. Quando redefinimos a idade da célula, as mitocôndrias são rejuvenescidas, o que é uma boa notícia. Agora, esses pacotes de energia diminuem NMN e impulsionadores de NAD rejuvenescem as mitocôndrias, e isso tem se mostrado altamente benéfico em animais e agora em pessoas. E assim, garanta que suas baterias, suas mitocôndrias, permaneçam saudáveis e numerosas, e essa é uma das razões pelas quais o exercício e o jejum são benéficos, pois o seu corpo aumenta as mitocôndrias. E seu regime de jejum agora? Mudou de alguma forma? Você ainda faz uma refeição por dia? Eu tento. Eu comi um pouco de almoço, como você viu. Eu realmente tento. Serena vai te dizer, eu luto. Sim, você sabe, é realmente difícil. Eu concordo que ter apenas uma refeição por dia é um desafio. Acho que está tudo bem. Se você não for perfeito, eu tento pular o café da manhã, eu tento pular o almoço. Nem sempre sou bem sucedido, mas em geral, meu dia médio parece que a maior parte das minhas calorias é consumida em uma janela de 6 horas. Você sente consumindo proteína suficiente manter sua massa muscular, a importância dos músculos e como reverter a sarcopenia à medida que envelhecemos? Sim, eu acho que se você não prestar atenção no que come e apenas comer folhas de alface, você não vai conseguir. Mas Serena e eu somos muito cuidadosos. Nós nos concentramos em leguminosas e aquelas plantas que têm alto teor de proteína e nutrição. E essa é a chave. Você precisa se educar sobre o que comer, não apenas quando comer. Acho que promovi Lifespan mais do que qualquer um dos meus próprios livros. Era um livro tão bonito, você é muito gentil e eu acho que é importante estar despertando as pessoas para a possibilidade de lhes dar esperança e proporcionar uma mentalidade. Você tem outro livro no qual está trabalhando. Quando devemos esperar isso, sobre o que vai ser? Bem, também parabéns pelo seu livro, Life Force. Ele vendeu muito bem e acho que merecidamente. Há um capítulo inteiro no livro que Tony e eu escrevemos sobre David. Sim, bem, obrigado novamente por isso. Foi gentil da sua parte. E se você ainda não leu Life Force, vale muito a pena. Então sim, o segundo livro é tudo o que você queria saber que não estava em Lifespan e estará neste. Então, estou pensando em chamá-lo de Lifespan 2. É realmente uma jornada através do tempo. Essa é uma jornada através do tempo, olhando para o que nos torna humanos, o que está em nossa composição genética e em nossa composição epigenética. Que podemos aprender sobre como viver nossas vidas durante este tempo tumultuado em que a sociedade está tentando não apenas nos matar, mas nos fazer envelhecer rapidamente. Nossos estilos de vida de sentar e comer, a falta de exercício, o estresse e até mesmo as redes sociais são realmente ruins.
Essas são coisas que colocam o corpo em um estado de complacência, e este livro será, da mesma forma que Lifespan foi o livro didático, este será o guia de como viver no mundo de hoje e além. Incrível! Você sabe, você fixou um tweet no qual fala sobre os fatores que são contrários a uma vida mais longa e saudável. Fumar, com certeza. Isso pior. O pior, consumo de álcool. Novos dados mostram que o álcool é pior do que eu pensava. Então, se você quer seu resveratrol, tome o comprimido, não o vinho tinto. Ok. Tamanho da cintura. O que? Tamanho de cintura. Sim, então, pessoas que estão acima do peso têm, em geral, uma idade epigenética mais velha do que aqueles que mantêm um IMC entre, digamos, 21 e 24. Isso é um fato. Portanto, se você quer envelhecer mais devagar, mantenha seu IMC na faixa saudável. Níveis de CRP inflamatória. Sim. A inflamação é o assassino subjacente de tanto. Com certeza, com certeza. E há alimentos que você come que podem ser inflamatórios. Por exemplo, alguns de nós têm reações a laticínios ou a certos grãos. Tenha cuidado com isso. Você não quer isso. Seu intestino é muito importante para a inflamação. Você não quer que bactérias entrem no seu intestino, se alojem na sua corrente sanguínea ou no seu cérebro, pois isso pode causar essas doenças que todos conhecemos. Então, sim, mantenha a inflamação baixa. E uma das melhores maneiras de fazer isso é não apenas comer bem, mas também garantir que você não seja alérgico a coisas no seu ambiente. E você pode fazer exames de sangue para ter certeza de que isso não está acontecendo. David, é uma honra chamá-lo de amigo. Sou grato por tê-lo aqui. Obrigado por tudo o que você está fazendo. Da mesma forma, senhor. Obrigado. Vamos aplaudir o Dr. David Sinclair.